Boa noite a todos. Hoje eu sou Maria Cristina Izar, da Rede Hipertri Brasil. Hoje nós vamos para o nosso segundo webinar, que será apresentado para a doutora Ana Paula Marti Chakra, que é cardiologista do Instituto do Coração e especialista em doenças genéticas raras relacionadas às dislipidemias graves. Como debatedores estarão o Dr. Renan Montenegro e eu, Maria Cristina Izar, Dr. Renan, endocrinologista e eu, cardiologista da Unifesp. É um prazer estar aqui com vocês e eu passo a palavra para a doutora Ana Paula. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Então, nós vamos dar início ao nosso caso clínico. É um caso que nós acompanhamos aqui no nosso ambulatório desde 2012. Então, a gente tem um segmento bem interessante. Então, acho que já podemos iniciar, né? Pode passar o próximo, por favor. Essa paciente, ela é do sexo feminino, casada, sem filhos, natural de São Paulo. Ela procurou nosso ambulatório em 2012, referindo vários episódios de pancreatite de repetição por hipertrigliceridemia, com valores de triglicérides alcançando níveis até de 6.600 miligramas por decilitro. Tudo isso foi iniciado quando ela tinha 31 anos, em 2000. E isso parece que foi desencadeado, ela refere, por uso de anticoncepcional associado ao aumento de peso nessa época. Ela tinha 52 quilos e, ao passar dos anos, ela chegou até 74 quilos. Ela descobriu a hipertrigliceridemia no primeiro episódio de pancreatite. Ela referia várias internações, até 10 internações, por conta de quadros de pancreatite aguda. E o episódio que a paciente se refere foi em maio de 2012, esse último episódio. No último ano, ela vinha apresentando dor abdominal recorrente à época, né, que nos procurou, e que melhorava com analgésico local, e isso também foi uma causa, foi do porquê dela nos procurar, essa hipertrigliceridemia fora de controle, juntamente com dor abdominal. Ela relata nesses anos também grande dificuldade de controle de triglicérides, sendo pouco responsivos aos hipolipemiantes orais. A melhora decorria de uma dieta mais restrita e perda de peso, medidas que ela não conseguia aderir por muito tempo. Acompanhando o quadro, ela também desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada. E por esse quadro progressivo de dor abdominal e essa hipertrigliceridemia quase que intratável, ela procurou o nosso serviço. Próximo. Ela tinha uma hipertensão arterial sistêmica e um diabetes mellitus diagnosticados em 2010 com bom controle medicamentoso. Além do transtorno de ansiedade, era tabagista e negava etilismo. O pai tinha um histórico de ter falecido aos 43 anos por infarto, era tabagista, e a mãe, por 58 anos, ela não refere uma causa definida. De medicação, ela usava o ciprofibrato, atorvastatina 80 miligramas, ciprofibrato 100. Na época, o ácido nicotínico, na época em que a gente ainda utilizava esse medicamento, havia disponibilidade, ezetimibe 10, metformina 850 miligramas 3 vezes ao dia, AS uma vez ao dia e enalapril 5 miligramas 2 vezes ao dia. Vocês querem discutir uma hipótese diagnóstica ou a gente segue? O que os debatedores preferem? A gente também tem assim, o quadro clínico. Vamos continuar, pode passar o próximo para. Pode passar o próximo, isso. O exame físico, ela tinha 68 quilos. Quando ela chegou em 2012, ela já tinha perdido 6 quilos nesses últimos meses por conta desse quadro abdominal importante. Ela tinha um IMC de 25 e uma cintura abdominal de 102 centímetros. Ela tinha um fenótipo bem de síndrome metabólica, com adiposidade intraabdominal. Estava normotensa, um pulso de 82, e os exames laboratoriais demonstravam um colesterol total de 210, um HDL de 15, um LDL de 61,
uma ApoB de 109 miligramas por decilitro, um colesterol não HDL de 195 miligramas por decilitro e uma concentração de triglicérides plasmáticos de 1.128 miligramas por decilitro. Uma TGO de 41 e uma TGP de 88, e uma amilase normal. O resto dos laboratórios estavam normais, o resto do perfil laboratorial, com uma glicemia de jejum de 96 e uma glicada de 5,8. Então, nesse momento, a gente fez algumas hipóteses diagnósticas, tá? Pode passar o próximo. A gente fez uma síndrome da quilomicronemia, forma multigênica, a presença de um diabetes mellitus, uma hipertensão e uma pancreatite crônica. Eu acho que aqui a gente já pode discutir que ela tem uma síndrome da quilomicronemia, é provável, mas eu queria que a doutora Cristina comentasse. Perfeito. Obrigada, Ana. Um caso interessante, né? Primeiro, quando a gente discute hipertrigliceridemias, a gente tem que inicialmente afastar as causas secundárias, como o etilismo, o hipotiroidismo, uso de corticosteroide, outras drogas que aparentemente isso não apareceu aqui. Um diabetes descontrolado, que ela está com 5,8 de glicada, né? E aí a gente pensaria em três outras possibilidades, né? A própria síndrome da quilomicronemia familiar, embora o aparecimento do quadro clínico dessa paciente tenha sido na fase adulta, né? É 31 anos, é isso, Ana? Ela tinha 31 anos quando ela deu, né, quando ela Quando teve o primeiro episódio. primeiro episódio de 31 pancreatite. anos, sim. A gente muitas vezes vê a quilomicronemia familiar tardiamente, né, o diagnóstico feito mais tardiamente, mas porque ele não é diagnosticado, mas em geral os sintomas são mais precoces, né? Mas não podemos nesse momento ainda afastar pela clínica, mas pelo laboratório, o fato de ter ApoB alta, né, é uma situação que já afastaria a síndrome da quilomicronemia familiar, porque em geral você tem o LDL baixo, mas a ApoB também baixa. A ApoB 100, a ApoB 48 estaria elevada. Aqui não tem ApoB 48. Então, inicialmente o quadro clínico é muito semelhante. Dor abdominal, pancreatite pode ocorrer tanto na quilomicronemia familiar, como nas lipodistrofias, como também na quilomicronemia multifatorial. As diferenças, uma é monogênica, né, oligogênica, que é aquilo micronemia familiar, a multifatorial pode ser poligênica ou por herança, alterações em um alelo apenas, né, unialélica, num dos genes canônicos para quilomicronemia familiar, mas não dando o quadro, porque ela, de modo geral, é autossômica recessiva. E a lipodistrofia. Aqui o fato de não estar usando insulina para esse diabetes, ele está bem controlado, não me chamaria atenção e, assim, não falaria a favor da lipodistrofia. Você também não referiu dobras, medida de dobras cutâneas, né? Então, isso, se tivesse essa informação, talvez direcionasse mais para uma coisa ou para outra, né? A associação com diabetes, hipertensão, fatores de risco associados, acho que também fala a favor da quilomicronemia multifatorial, mas não dá para a gente jurar sem outras informações. Aí eu acho que ou a atividade da lipase ou teste genético, se for possível, nos ajudariam, porque a pancreatite ela pode ocorrer em qualquer uma das três situações. Embora ela seja mais frequente na quilomicronemia familiar, né, na clássica, na FCS ou SQF, em português, se a gente considerar a raridade da SQF e a frequência, a prevalência maior das outras formas, especialmente da multifatorial, o número de episódios de pancreatites, de modo geral, é maior na multifatorial. Acho que, Ótimo, Cristina. Renan, você quer comentar? Então, Renan, agora eu queria que o Renan comentasse no sentido de, você acha que a síndrome da quilomicronemia multifatorial, ela mimetiza uma lipodistrofia? O que a gente procuraria nessa paciente? Tá no Você mudo. tá mudo.
Bom, o caso é muito interessante, já foi muito bem comentado pela Cristina, mas essa questão do diagnóstico diferencial com lipossulfia é, sem dúvida, muito relevante. E o endócrino aqui, ouvindo e vendo a apresentação do caso, está muito detalhado, muito bom. Sente falta de fato, das medidas de gordura na porção inferior do corpo, né? Assim, ou pelo menos a endócrino gosta muito de fenótipo, né? De aparência, né? Do fenótipo. Hum. E daí, como nós não temos, fica a curiosidade em relação a, a questão da prega de coxa ou algum parâmetro de adiposidade na porção inferior do corpo, né? Ela tem uma circunferência aumentada, comum na síndrome metabólica e no fenótipo lipodistrófico light também, não só nos pacientes com lipotrofia, mas a adiposidade reduzida em membros inferiores, aqueles pontos de corte que a gente usa 22 milímetros em mulheres na porção anterior da coxa e 10 milímetros em homens, são as referências mundiais hoje ainda, ou 25% quando se avalia por DEXA, seria interessante para se adicionar em termos de informação, mas sem dúvida é um diagnóstico diferencial importante, considerando os dados apresentados, né? Assim, nas síndromes lipodistróficas, a gente vai ter uma frequência elevada de hipertrigliceridemia, uma manifestação comum, acomete mais de metade dos pacientes, pelo menos, né, dependendo da casuística, e as formas graves também são prevalentes. A pancreatite também tem uma prevalência elevada, chega a 10% em algumas casuísticas. Nossos dados nacionais estão mostrando aí aproximadamente 8% dos pacientes com lipodistropia parcial, pelo menos, apresentando pancreatite, e a expressão pode ser, de fato, nessa fase da vida, já na terceira década, em função de que as formas mais prevalentes são as parciais, que é o diagnóstico diferencial neste caso, e a expressão pode ser a partir desses outros componentes que acontecem na quilomicronemia multifatorial também, ou seja, a superposição com hábitos de vida, com a hiperfagia, com o uso de estrógeno, né, do anticoncepcional, que ela relata como sendo o fator precipitante, e então é um diagnóstico diferencial importante para ser considerado. Tá ótimo. Então, a gente ficou basicamente com essas três principais, e eu acredito que muito mais a multigênica, né, e a lipodistrofia, como aí os diagnósticos principais. Você não me volta na tela? Ele que está passando é o Lucas. Isso, Só um comentário, Ana. claro. Teria também a desbeta-lipoproteinemia, né, como causa de hipertrigliceridemia, embora você tenha aí colesterol elevado, que não é o caso dessa paciente, né. Cursa também com doença aterosclerótica cardiovascular e acredito que os episódios de pancreatite sejam não tão frequentes, né, mas você tem um aumento do colesterol e dos triglicéridos. Não jogaria aqui como uma hipótese, mas só para lembrar que outras causas de hipertrigliceridemia. Bem lembrado, Cris. É bom abrir o leque. Excelente. Então, pensando nesses pacientes com síndrome da quilomicronemia e essa semelhança entre quilomicronemia multifatorial e lipodistrofia, a gente sabe que o risco cardiovascular é aumentado e nós pedimos uma avaliação. Na avaliação cardiovascular, em junho de 2012, nós pedimos uma angiotomografia de coronárias que veio normal. A paciente tinha 43 anos, né? Ela começou o quadro em 2000 com 31, e em junho de 2012 ela já tinha 43 anos, e como ela tinha um antecedente de hipertensão por pouco tempo, né? Tinha um pré-diabetes e era tabagista, nós resolvemos pedir esse exame que veio normal. Eu queria que vocês comentassem se vocês acham adequado. Nós pedimos uma angiotomo, ela tinha, claro, um eletrocardiograma de base, que eu não coloquei aqui, normal, ela não tinha um histórico cardiovascular, mas se vocês julgam esse exame adequado, né? Pensando que é uma paciente que tem um caso peculiar, que não é comum. Você chegou a fazer uma estratificação de risco cardiovascular antes de pedir angiotomo?
Não, a gente fez, nós fomos assim, nós fizemos um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Nós não fizemos um teste ergométrico, coisa do tipo. Ela tinha um quadro abdominal um pouco importante, ela era uma paciente que tinha um quadro mais difícil e ela era sintomática, ela referia uma dor abdominal, mas nós achamos por bem fazer essa avaliação porque a gente sabe que esses pacientes têm um risco cardiovascular aumentado. Na verdade, você fez aí mais como um screening, né? Porque Sim, um screening. esses pacientes têm uma associação não só com pancreatite, mas com doença cardiovascular. Normalmente, o score de cálcio é o recomendado para paciente assintomático e para o paciente com sintomatologia, a angiotomo de coronárias, né? Você está no hospital universitário, eu mesmo nos pacientes com hipercolesterolemia familiar assintomáticos pelo alto risco cardiovascular, a gente também tem feito angiotomografia. Mas aqui foi importante porque afastou uma doença arterial coronária estabelecida, ela não teve nem redução luminal, nem score de cálcio presente, né? Zero. Então, ela é um CAD-RAD zero, né? Então, deixaria tranquilo nesse momento com relação à, à doença coronária, mas a gente não pode esquecer que as dislipidemias, onde há um excesso de remanescentes, né, lipoproteínas remanescentes, elas são também causadoras de doença aterosclerótica, cardiovascular e com uma magnitude, os remanescentes de triglicérides, tão importante quanto o LDL colesterol elevado. Hoje em dia, muito valorizado. E Renan, ótimo, Cris. E Renan, os seus pacientes com lipodistrofia, como é que se faz essa avaliação cardiovascular? Porque eles também teriam um risco aumentado. São pacientes de alto risco cardiovascular também, né? Não existe uma recomendação clara em relação a essa abordagem. A gente sabe que esses pacientes são de alto risco. Vale a pena ressaltar que eles também têm ApoB elevadas, né? Assim como pacientes com quilomegalemia multifatorial. E daí caberia, nesse caso apresentado, é importante chamar a atenção de que a história familiar também dessa paciente, né, chama a atenção, né, que o pai com infarto, né, É. com 43 anos, embora tabagista, e a mãe também com 58 ou 56, né? Então, que reforça a importância dessa avaliação mais cuidadosa. Sistematicamente, a gente não tem a recomendação de fazer avaliação com score de cálcio, embora seja muito adequado. É mais por limitação, tanto de acesso, né, quanto de dados na literatura em relação a isso, mas sem dúvida é adequado. Os pacientes, como bem colocado, os pacientes mesmo assintomáticos. Então, pode passar o próximo, por favor? Aí nós fizemos uma tomografia de abdômen, e o que ela chamava muita atenção é a esteatose hepática, e ela tinha algumas alterações, ela não tinha alterações de vias biliares e tinha o pâncreas normal, tá certo? Então, a gente fez essa tomografia de abdômen por conta da dor abdominal que ela sempre apresentava, recorrente, mas vimos que essa parte estava normal. O que chama atenção realmente, então a gente tem uma paciente com essa hipertrigliceridemia severa, uma esteatose hepática, visível a tomografia, um pâncreas sem alterações. Próximo, por favor. Pode passar o próximo? E, nesse sentido, a gente poderia, acho que agora a discussão é interessante sobre fazer ou não fazer o teste genético, né? Nós tínhamos dúvidas ainda se ela era uma hipertrigliceridemia refratária, esse quadro de esteatose, então a gente resolveu fazer o teste genético, que veio a ausência de mutação para os genes envolvidos na SQF clássica, tá? Ela tinha um laboratório de 5 de 12 de 2012 de 1000, ela mantinha, só para dizer que ela mantinha essa hipertrigliceridemia elevada, e nesse momento nós associamos orlistat e ômega 3. Eu já vou passar o próximo para a gente fazer a discussão. Pode passar o próximo.
mas não contentes, porque aquele resultado negativo foi no INCOR, nosso laboratório de genética. Aí nós tivemos a oportunidade de mandar para a Mendélix. Então, ela tinha, o que, que nós achamos aí? Ela tinha a mutação desse gene GPIHBP1 em heterozigose, né? Nós tínhamos então era uma heterozigótica para esse gene que facilita, né? Que é um dos genes presentes nessas hipertrigliceridemias. Então, eu queria que a Cristina comentasse se você acha adequado a gente pedir, e eu queria que você falasse sobre essa mutação em heterozigose, Cris. Perfeito. Eu queria só comentar antes dos exames que você mostrou, né? O ultrassom, na verdade, era esperado uma esteatose hepática, né? Pela hipertrigliceridemia crônica dessa paciente, embora ela tenha tido pancreatite, foi mais quantos episódios, Ana? Ela tinha um histórico, quer dizer, ela refere um histórico de 10 episódios de 10 pancreatite episódios de pancreatite. durante 2000 a 2012. Interessante, Então, então, que não teve aspecto sequelar, né? Nem os sinais de pancreatite exatamente. crônica, nem atrofias, retrações, fibroses, que normalmente são descritos. Aí foi ultrassom, não, foi tomografia, né? Uma tomografia. Foi Você uma pode ver. tomografia, então, não, tudo bem. E isso é interessante, né? Ela, É, esse diabetes foi secundário à pancreatite ou não, né? Provavelmente, ou pelo menos é possível, né? Que seja secundário aos episódios de pancreatite, embora a morfologia do pâncreas não mostre um aspecto sequelar. E eu acho que o teste genético está adequado, sim, diante de uma hipertrigliceridemia refratária ao tratamento, quer dizer, esses valores, para o público que está nos assistindo, são sob tratamento, né? Você estava dando estatina, fibrato, ezetimiba e orlistat, né? exatamente. E ácido nicotínico, eu não sei se você suspendeu ou mantinha. Não, ela tomava todo Então, esse arsenal 5 terapêutico. fármacos, né? Para triglicérides, basicamente 3, né? Exatamente. E o ômega, que a gente associou ao ômega Ah, e 3. ômega 3 também, quer dizer, bem refratário, né? Eu não sei se ela queixava de hiperfagia também, né? Isso é mais comum na lipodistrofia, mas esses quadros, às vezes, eles são tão superpostos que muitas vezes nós temos dúvidas, né? Quanto ao achado genético, a forma multifatorial ela pode ser devida a heterozigose em um dos genes canônicos para SQF, por exemplo, LPL, LMF1, que é o fator de maturação da lipase, a GPIH BP1, que é uma proteína que faz a ancoragem da lipase no endotélio capilar, né? A ApoA5 e a ApoC2, né? E aqui heterozigose para GPIH BP1, mais fatores precipitantes, né? Pode sim desencadear o quadro clínico da forma multifatorial. Ela também pode ser ter um desses uma heterozigose para um dos genes canônicos e mais algum outro fator genético, ou mesmo um score poligênico alto. Você não detecta uma mutação clássica, né, causadora de SQF ou de quilomicronemia multifatorial, mas você pode, com um score poligênico elevado, ter vários polimorfismos que isoladamente não causem uma hipertrigliceridemia grave, mas que, quando presentes em conjunto, deem um quadro clínico, um fenótipo semelhante à da forma multifatorial. Então, eu acho que o teste foi adequado e aqui fechou o diagnóstico, né, que é uma quilomicronemia multifatorial. E você acha, Renan, ótimo, Cris, você acha, Renan, que esse teste ele agregou? Porque, assim, você sempre indica um teste genético nas lipodistrofias, e que você fala disso? Bom, eu acho que ele agregou, como a Cris falou, ele traz essa informação de maneira mais clara, né? Claro, assim, mas objetivamente, assim, na prática clínica, onde a gente tem essa heterogeneidade de acesso aos estudos genéticos,
os dados clínicos anteriores e laboratoriais já trazem uma sugestão importante de que fosse uma lambicronemia multifatorial, né? Quais são esses achados clínicos, né? Essa apresentação, o que chama atenção na realidade, que sem dúvida o teste genético nos ajuda a afastar a SQF, porque embora seja também prevalente em função da maior prevalência das formas multifatoriais, as pancreatites ocorrem mais nas SQFs, né? Então, uma paciente com 10 episódios de pancreatite, a gente fica mais atento a descartar um SQF. Embora ela não seja magra, mas ela tem também um IMC aí mais no limite, né, de 25, que a gente também encontra mais nas pacientes com SQF, com quilomicronemia familiar. Então, isso traz uma suspeição, mas o APO B dela elevado, fala contra, né? Uma SQF que já, então, se esse exame for de difícil acesso, a gente já pensaria muito mais nas formas multifatoriais e tem esses outros elementos aí, como o uso de estrógeno, mas sem dúvida é importante. Falando um pouco aqui do diabetes secundário, assim, não é tão provável, embora ela tenha perda de peso, a glicada está normal, né? E daí não uso de insulina fala mais a favor de que ela tem um componente de resistência à insulina, que foi indicada a metformina, né? E não diabetes secundário à doença pancreática, né? Fala menos a favor, apesar dessa perda de peso. Mas acho que foi muito bem indicado, sem dúvida a gente está nessa fase da clínica com mais acesso, né? Isso, sem dúvida, nos traz mais informação e favorece uma conduta mais precisa, né? Essas condições, elas são exatamente essa soma dos achados de variantes, né? Ou seja, variantes patogênicas, e a expressão plena é bialélica, mas e dessa forma, não é suficiente para expressar a doença, mas com as outras manifestações, os outros componentes ambientais levam então a quadros tão graves quanto esse, que trazem grande preocupação. Tá ótimo. Você pode voltar na tela, por favor? Lucas, vamos lá. Então, próximo. Então, em abril ela iniciou um acompanhamento na ginecologia, só para mostrar que ela não fazia dieta e a gente prescreveu orlistat, ela não conseguiu fazer uso. E ela fez uma CT de abdômen e pelve que demonstrou uma esteatose hepática e alterações pancreáticas. Isso foi no ano seguinte. Pode passar o próximo. Então, no ano seguinte, como ela não conseguiu aderir à dieta, nem à mudança de estilo de vida, nem à atividade física, um quadro de ansiedade, não conseguiu listar, ela manteve esses níveis de triglicérides bastante elevados, né? Entre 3.000 e 4.000, quase 5.000. E aí, naquela tomografia que foi pelo cisto ovariano, aí que nós começamos a encontrar as primeiras alterações, tá? Ela tinha um processo inflamatório com esteatonecrose. Ela mantinha aquela dor abdominal diária ela tinha até um líquido circunscrito, então ela já começou a desenvolver o quadro de imagem de pancreatite, tá? Pode passar o próximo. A gente não tem essa imagem aqui. E os triglicéridos muito elevados, né, Ana? Passou de 4.000 aí. Ela estava na fase de 900 e pouco, 1.000 e pouco, e aí mais de 4.000. Exatamente. Então, ela não aderiu a nada do que nós estávamos. A dificuldade, ela não aderiu a nada e qualquer coisa ela teve essa elevação importante. E aí nós indicamos uma plasmaférese, né? Nesse quadro de pancreatite, de suspeita de pancreatite aguda subclínica, né? Porque ela foi por uma outra causa e acabamos fazendo. Ela estava com peso de 69 quilos. Ela tinha um triglicérides pré-plasmaferese em 19 de julho de 2013 de 4.494
e pós de 246. Isso foi em agosto de 2013, uma queda muito importante, né? Assim, uma resposta excelente. E aqui a gente está vendo também que a glicemia de jejum ela se manteve controlada, mostrando que essa hipertrigliceridemia mais importante, que resultou realmente agora, abriu o quadro de pancreatite, foi muito mais por conta da falta de aderência ao estilo de vida. E agora, próximo, só para mostrar aqui para vocês a foto, aqui é ela, né? Aqui é no hemocentro, pode passar o próximo, e só para A cor mostrar do plasma, né? só para mostrar o que sai, né, desse paciente quando ele faz a plasmaferese. Eu queria que a Cristina comentasse sobre a indicação de plasmaferese nesses pacientes. É, eu acho que o paciente, a literatura mostra, inclusive você que escreveu essa parte, né, na diretriz, que a plasmaférese, ela, tanto na gestante como nos episódios de pancreatite aguda, ela é fundamental, né, mas é um tratamento temporário, né? Você tem que, muitas vezes na pancreatite, você só com o jejum prolongado, você já baixa substancialmente os níveis de triglicéridos, mas realmente eu estou vendo aqui que o fenótipo dela é de uma paciente mais fortinha, né? Eu não me lembro o índice de massa corpórea, estava na faixa de obesidade? Ela 25. tinha 25, Ah, 25. mas ela aumentou o Ela ganhou peso. peso depois. Ela tinha perdido no início da história, né? 6 quilos, né? Exatamente. E ela ganhou, Talvez porque ela até. pode falar, Cris. Não, não, acho que para quem está assistindo e não tem experiência com hipertrigliceridemias graves, a gente tem que imaginar que esse creme de leite, essa manteiga que saiu do plasma dessa paciente, está circulando em todos os órgãos dela. Assim é também na quilomicronemia familiar, provavelmente até mais, alguns parece gema de ovo, né? O material recolhido, né? Da plasmaférese e imagina o grau de sofrimento que esses pacientes têm, com dores abdominais recorrentes, muitas vezes fuga de pensamento, porque não ocorre a apropriada circulação e oxigenação dos tecidos nessas condições, né? E é a forma rápida de se reduzir os níveis de triglicéridos e estabilizar o quadro desses pacientes, né? No Brasil se faz plasmaférese, né? São em geral os hemocentros, né? Vocês fazem aonde aí? No próprio INCOR ou no No hemocentro? hemocentro. No No hemocentro, né? hemocentro. É. E Vocês fazem, Renan, lá onde vocês fazem, onde Também vocês fazem na no universidade? Hemocentro, aqui, o complexo é, tá lá é. é do lado do Hemocentro do Estado. Nesses casos, faz no Hemócio, que é o Hemocentro. E, e vocês acham que está indicado, por exemplo, quando eu tenho uma suspeita de pancreatite aguda? Porque aqui eu tinha assim, nós tínhamos vocês veem que às vezes a gente tem alguma dificuldade, a gente tem um exame de imagem que mostra uma necrose pancreática. E ela não tinha, ela tinha um quadro clínico, mas não era um quadro assim tão, ela não tinha esse quadro de dor abdominal tão, ela não tinha uma alteração de pressão arterial, ela não tinha um quadro assim agudo, clínico, assim, por isso, e nós resolvemos fazer para que ela não evoluísse para isso. Mas vocês acham que se pode fazer isso num quadro de pancreatite aguda, quando o paciente já chega com dor, já com uma pressão 10/7, já mais para um quadro mais escarrado, vai? A gente tem que ter cuidado, né, nesses pacientes, porque os pacientes com pancreatite aguda chocam com facilidade, né? E isso é uma complicação, e aí tem que ter muito cuidado. Não tenho tanta experiência com plasmaférese, mas a gente tem que ter muito cuidado para controlar ou prevenir a hipotensão, então infundir fluidos, né, sem dúvida, e e, ao mesmo tempo, procurar reduzir a quilomicronemia
proteger um pouco mais o pâncreas, né? Acho que você fez evitando. Você teve dosagem de amilase e lipase? Foi feita Normais, normais. Depois nesse eu vou mostrar. episódio, né? Tá. Sim, ela nunca É, teve uma amilase elevada. que- Bom, é bem complexa essa questão de amilase e lipase, porque nem sempre você tem o exame, talvez a gente não realize no tempo apropriado, não sei, perca o pico, enfim. Mas eu acho que está apropriado, mas tem que ser feito com cautela para evitar que esse paciente que já está hipovolêmico, porque ele tem vômitos, ele tem sudorese, ele tem taquicardia, ele tem todo esse quadro que e se associa à hipotensão, né? E você ainda está retirando o volume, tem que ser feito com cautela. o O que Renan, você você acha que acha, Renan? Eu não tenho tanta é, experiência com a plasmaférese. Eu e também você não. acha que essa pancreatite hipertrigliceridêmica, Renan, ela tem o pior prognóstico? Sim. Eu acho que sim. Eu não tenho experiência com a plasmaférese nessa situação, honestamente, mas, sem dúvida, é uma medida heróica aí, né, em situações onde não há uma redução, né, uma redução acentuada. Embora a gente sabe que na pancreatite aguda, a dieta zero, né, do que o É, paciente, a restrição dietética, que é o grande problema, ou seja, a alimentação, o controle alimentar desse paciente, vai ter algum impacto, um impacto bem razoável na hipertrigliceridemia. Então, mas eu sinceramente não tenho experiência com plasmaférios nessa ocasião. Mas, sem dúvida, houve um absurdo impacto, né, redução importante que mostra o quão grave é essa condição. O desafio aí é o depois, né, de como lidar, já que essa paciente estava com múltiplos fármacos Uma e resposta. sem resposta, o que nos sugere que medidas para buscando o controle alimentar, né, e a dieta sejam o caminho. Que a gente sabe que é muito desafiador, é muito limitante. Às vezes, quando eu comecei a ouvir e ver a apresentação, essa perda de peso é aquela situação que se repete, né? O paciente tem, com pancreatite e repetição, passa a perder peso por medo de comer, né? sim, E sim. mesmo assim acaba evoluindo para elevações a partir do cenário de dificuldade que é usual. Bom, próximo, por favor. Agora, Ana, esse caso se comporta como uma quilomicronemia familiar, tirando alguns aspectos, como a ApoB elevada, a evolução clínica É de uma é STEP, bem né? marcante, né? É Ou de uma uma... multifatorial bastante grave, Não tinha etilismo, né? Não tem fatores assim, né? Não, né? não. E aí, gente, esse controle tomográfico depois desse episódio de pancreatite, depois da plasmaférese dessa pancreatite, a gente vê que ela mantém essa esteatose hepática e aqui ela tem, ela tem aqui no meio do pâncreas, vocês veem, ela tem esse mais branquinho, é uma alteração heterogênea do corpo e da cauda do pâncreas com uma área de necrose de 3 centímetros de extensão na transição corpo-caudal. Então, esse era o controle mostrando um aspecto sequelar aí do pâncreas. Próximo. E aí, ela teve aquela, vocês lembram, ela baixou para 246. Isso foi em agosto, né? Em consulta ambulatorial, né? Depois de 3 meses, praticamente, na fila, ela começou a passar mal. Na fila, lá para marcar os exames, ela teve uma hipotensão, uma sudorese fria, e nós mandamos ela para o pronto-socorro, lá ela se evadiu. Nossa. A gente foi dosado o triglicérides de 8.248, com uma glicemia de jejum de 242, mostrando que realmente a dificuldade de se manter, né? A gente fez uma retirada mecânica dos triglicérides pela plasmaferese,
mas depois de meses, de poucos meses, ela já com esse quadro importante, e ela não, dessa vez ela não tinha uma dor tão intensa, ela resolveu ir para a casa dela, lá ela fez um repouso e um jejum, mas ela quis se evadir, por conta também da própria ansiedade que ela desenvolveu, tá certo? E essa Próximo, ansiedade muitas vezes está relacionada ao próprio medo de ter uma nova pancreatite, para quem já teve 10 ou 11, né? E exatamente. já sabe que jejuando, né, ela vai melhorar. É, exatamente, Mas realmente, ela aprende como ela tem que é, lidar com isso. eu tenho E ela, alguns pacientes que contam essa história, sabe, Ana? De que eu não fui para o hospital e resolvi não comer, ficar sem comer. É dramático isso, né? Como é que é dramático. você vive a sua vida dessa maneira, né? Então, e ela realmente, ela resolveu ir embora, ela não quis ficar e quando ela retornou, ela já estava mais estável. Então, esse é o controle tomográfico desse episódio que ela fez, se evadiu, ela veio no nosso ambulatório e nós pedimos um outro controle e a gente já vê que o fígado, o pâncreas está um pouquinho melhor, né? Aquela parte branquinha está menor, que essa alteração heterogênea, tá? Com algumas calcificações, mas um pâncreas que está se recuperando, apesar daqueles níveis de 8.000 de triglicérides. Vocês acham que tem uma correlação linear entre hipertrigliceridemia e pancreatite aguda? Olha, não é tão linear, porque a gente muitas vezes vê pacientes com valores muito elevados de triglicérides que não apresentam pancreatite e outros que isso no caso a caso. É claro que existe uma correlação, sim, a gente sabe que cada aumento de triglicérides de 1 milimol, né, por litro já eleva o risco de pancreatite, mas na prática eu vejo os pacientes com hipertrigliceridemias graves que um tem pancreatite e o outro não tem. Às vezes tem com valores menores de triglicérides e muitas vezes com valores mais elevados não apresenta. Não saberia explicar o que é que faz com que essas diferenças ocorram, né? Porque a gente seria de esperar, sim, que quanto maior o nível de triglicérides plasmáticos, maior o risco de pancreatite. Isso é fato com base nos estudos epidemiológicos, né? Mas para valores muito elevados, e esses pacientes, ou eles têm uma clínica frustra, são dores abdominais sem uma expressão clássica da pancreatite, né? Ou talvez até eles já se policiem, diminuam a ingesta quando percebem essas dores abdominais e têm quadros, vamos dizer, frustros, né? Mas eu não saberia afirmar com certeza qual seria a explicação. O que você acha, Renan? Eu concordo em absoluto. Embora a gente tenha, né, clara relação da, do risco, da chance de ocorrer com níveis acima de 2.000, principalmente, Sim, a nossa prática a gente vê exatamente isso, uma certa dissociação. sim. Tem pacientes com 14.000, com 20.000 de Hum, triglicerídeos que nunca fizeram, nunca tiveram é, pancreatite. Pelo menos pancreatite aguda detectada. E pacientes com níveis muito mais baixos, e até abaixo eventualmente abaixo de 1.000, que vai estar abaixo de 1.000 numa determinação laboratorial, mas faz pico em algum momento, que tem. Mas tem a relação, só que tem uma relação que só que não é linear e não explica todos os casos. Agora a gente está Sim. tendo mais acesso também aos estudos genéticos desses marcadores aí de suscetibilidade à pancreatite, mas hum, a nossa prática ainda pequena, né? A experiência pequena em relação a isso, a essa relação com esses marcadores, também não temos visto uma relação clara. Ou seja, os pacientes que têm gene de suscetibilidade à pancreatite, de fato, os casos acontecem mais. A gente não tem visto isso na nossa casuística aqui. Então, ainda é desafiador, né? Eu acho que a Cris colocou muito bem aí. Que Uma pode ser. pergunta, desculpe, Renan. É uma explicação Não, seria essa mesmo, de ter esses pacientes de repente terem eventos menores e não é, progredir. Mas eu acho que não explica também todos os casos, né?
O painel que a gente utiliza, né, que nós temos utilizado para as suspeitas de hipertrigliceridemia, para as hipertrigliceridemias graves, inclui genes para pancreatite, mas nem no início não Ah, haviam todos, a gente foi ampliando o painel. A época em que essa paciente fez o teste genético, eu agora não me lembro que ano que foi, ela já tinha, esse painel já tinha sido ampliado? Você eu não sei. lembra, Ana? Ela fez em 2013. Não, ela fez em 2013 o teste genético. Mas com o Faz painel para 11 anos. hipertri grave. Não, desculpa, ela não tinha esse painel ampliado, Porque ainda não. pode ser que isso que o Renan falou também tem, ela tem algum gene adicional, né? Poderia até pensar em. Porque eu tive pacientes reclassificados que eram variantes de significado incerto ou indeterminado, que depois de uma revisão com base na atualização dos bancos de dados genéticos, né, foi visto que elas eram provavelmente patogênicas, porque aí está descrito só o que era patogênico. Às vezes tem uma outra variante, isso também para Sim, quem não está familiarizado, a gente está, né, mas isso para quem não está familiarizado, muitas vezes você exclui uma possibilidade diagnóstica, né, e de repente, quando aquele exame é reanalisado, pode ter variantes de significado incerto que sejam reclassificadas. Ou o painel foi ampliado, mas aí se não foi feito o sequenciamento daquele gene específico, você não vai ter a resposta, mas talvez com a ampliação do painel se justifique um novo teste, né? Para uma paciente com tantos episódios de pancreatite com um controle tão difícil. E uma outra coisa, Ana, a impressão que eu tenho é que o diabetes se agravou também, né? Você não falou quanto estava glicada nesse último, né? Só falou de 240 e pouco da glicemia, né? nós não tínhamos a glicada, mas o Tá. diabetes talvez tenha sido um fator que também corroborou para esse triglicérides de 8.000 e tanto. Não, ou as pancreatites tenham, embora Ah, sim. você entendeu o raciocínio inverso, aí o tal do diabetes tipo 3 é correto a gente usar esse termo, tipo Vamos perguntar 3, para o Renan? endócrino. Fala, Renan. E eu acho, sem dúvida, essa é uma boa questão, se essa glicada subiu também. É possível que tenha contribuído para essa elevação maior, e daí, nesses casos, a insulina pode ser extremamente benéfica, né? Porque vai ter atividade Sim. sobre a lipase também, enfim, e reduzir É, triglicerídeos. Então, 242, né? Essa última glicemia de jejum. 242. E essa elevação. Pode passar o próximo, por favor? Então, durante esses 3 anos, ela, 2014, 15 e 16, ela apresentou várias passagens no pronto-socorro por dor, no pronto-socorro da cirurgia, né, por dor abdominal. Ela mantinha um peso e dieta inadequadas, com os triglicéridos sempre elevados, de 3.000 a 4.000. Em 2015, ela foi submetida a mais 4 episódios de plasmaférese, e ela persistia com dores abdominais diárias, e aí ela começou a fazer alterações nas fezes com esteatorreia. E em 2015, ela iniciou acompanhamento no grupo de pâncreas, sendo prescrito Creon e amitriptilina. Próximo. E Interessante. aqui ela fez, no grupo de pâncreas, por esse quadro persistente, ela foi submetida a um bloqueio do plexo celíaco com toxina botulínica, com melhora importante da dor. Esse procedimento foi realizado em 2016 e ela realizou mais durante alguns anos. Atualmente, ela não mais realiza isso. Isso ajudou um pouco a controlar a dor. Vocês Ana, uma fala? pergunta. Ela não, essa paciente nunca apresentou xantomas eruptivos ou Não. lipemia retinalis? Vocês chegaram a fazer alguma Li- investigação? Lipemia retinalis, não. A gente nunca investigou. Foi uma falha, mas ela não tem xantomas eruptivos, mesmo Interessante, né? Com com níveis aquele tão elevados de triglicéridos. Outra, assim, um outro dado que assim,
inexplicável, né? A gente vê com níveis muito mais baixos, não são todos os pacientes, né? Às vezes em fases cicatriciais, um aspecto hipo ou hipercrômico, né? Mas 8.000 e tanto de triglicérides era esperado a presença de xantomas eruptivos, né? Ou pelo menos muito possível, né? Que ocorressem. Não, Tá nós certo. não. Pode passar o próximo. Em 2000, em 2017 que ela começou a acompanhar no grupo de obesidade por uma piora importante da compulsão alimentar e ansiedade com essa dor crônica que estava mais controlada, né? Aí sim, foi iniciado o Listat e etopiramato, ela começou a aderir mais à dieta, depois começou a esboçar uma vontade de fazer atividade física. Em 2019, nesse ambulatório de obesidade, foi iniciado insulina. E ela teve uma perda de peso de 69 quilos para 61 quilos em 2020. Tá? Então, ela começou a responder melhor. Pode passar o próximo. E nós fizemos em 2019 uma outra tomografia computadorizada e então combinou, né, com depois daqueles 3 anos piores, né, 2017 ela começou a ter uma melhora, né, do estilo de vida para reduzir os triglicérides, mas o diabetes continuou. E o que a gente vê é um fígado com dimensões bem aumentadas. Eu não tenho a foto aqui, vocês desculpem, bem aumentadas, contornos lobulados, com atenuação preservada. E o pâncreas, ele estava normal. Ele não tinha nem sinais de sequelas, tá? Um pâncreas preservado, tá? E ela tinha sinais muito importantes de deposição gordurosa no parênquima hepático, tá certo? E até foi realizada uma biópsia que mostrou uma esteatohepatite com índice de atividade grau importante, uma esteatose grau 1, e essa esteatohepatite com balonização hepatocelular grau 1 difusa, uma inflamação lobular grau 1 e uma fibrose sinusoidal discreta, tá? Tinha rara fibrose portal. Então, ela já tinha um fígado com acometimento importante, o que é um pouco, não fala muito a favor de uma forma multigênica que a gente esperaria talvez um pâncreas mais alterado. Mas talvez pela, pela essa obesidade, pelos fatores secundários, né? Ela teve esse fígado. Eu queria que vocês comentassem. Eu acho assim interessante que ela passou a ter uma insuficiência pancreática exócrina também, né? Com esteatorreia, necessidade de Exatamente. reposição enzimática e assim, aparentemente sem muitas alterações morfológicas desse pâncreas. E não dá para jurar, porque ela já tinha um diabetes, não sei se precedeu, se foi um diabetes tipo 2 mesmo, ou se era secundário às pancreatites, mas também houve aparente piora do quadro de resistência insulínica, né? Ou já de, não sei se de falência, ela continua com insulina, né? Ela continuou com Dose insulina, alta, mas não. não, mas ela foi, como ela começou a perder peso, a gente conseguiu reduzir bem a insulina. Tá, Ela conseguiu ter uma resposta melhor. certo. O Renan, Renan, sua experiência aí como endócrino. porque aqui a gente pode comparar com os pacientes com lipodistrofia, né, que tem um grau de resistência insulínica pior, mais exacerbado, mais intenso, Sim. e talvez de esteatose. Você pode comentar? Sim. Sem dúvida, essa apresentação doença hepática, ela vai ser comum, né? Tem um efeito de lipotoxicidade, aumentando a resistência à insulina e daí aumento de prevalência e gravidade da doença hepática. É, trazendo então, essa comparação com pacientes com hipertrigliceridemia, com lipodistrofia, essa apresentação, esse achado de biópsia, me parece até brando, ou seja, em pacientes com lipodistrofia, essa doença hepática ela tende a ser mais grave.
Então, com tanta doença metabólica, com tanta expressão metabólica, seria esperado até uma intensidade maior, uma gravidade maior de fibrose, né, com essa apresentação, se fosse uma lipodistropia. Mas é extremamente compatível com esse quadro. Aí É, traz uma preocupação grande, né, em relação também à evolução e desfecho desfavorável para a cirrose. sim. Pode passar o próximo, por favor? Então, na evolução, né, com todas essas medidas dietéticas que a paciente, né, tinha muita dificuldade, ela, só estou repetindo o que já estava lá no slide anterior, ela evoluiu com essa hepatomegalia, esteatose importante, né, esteatohepatite. E o exame de pâncreas mostrou imagens com recrudescimento importante das lesões pancreáticas. Próximo. Então, esse é um controle tomográfico agora de 2024, de maio de 2024, a gente mostra um pâncreas praticamente normal e o fígado com uma esteatose importante, tá? Próximo. E aqui eu só coloquei mais ou menos a evolução da trigliceridemia na variabilidade anual. Então, desde 2012, que vocês estão vendo aqui no gráfico, até 2024, nós colocamos o valor menor e maior dos níveis de triglicéridos. Então, o que a gente percebe é esse começo muito conturbado, né? Que ela fez 4.000, 8.000, ela se manteve sempre nesse quadro elevado, e ela tinha esse quadro abdominal importante, né? Com pancreatite, com outros episódios de pancreatite, mas depois de 2020, com um pouco mais de emagrecimento, de atividade física, ela conseguiu reduzir, não normaliza, essa hipertrigliceridemia, e o que pesou um pouco aí, talvez foi aderência à dieta e atividade física. Eu queria que vocês comentassem se a gente pode comparar essa variabilidade desses valores de triglicérides com pacientes com SQF e com pacientes lipodistróficos. Se essa variabilidade ela é maior na multifatorial do que nesses outros pacientes. Eu acho que sim, na multifatorial maior do que na SQF, com certeza, né? Que em geral eles tendem a ficar. Existe variabilidade nos triglicéridos, porque a dieta, né, o estilo de vida, mesmo na SQF, principalmente na SQF, né, faz com que haja esses picos, e quando você faz uma dieta mais restrita, você pode ter realmente valores mais baixos de triglicérides, mesmo na SQF, que é mais resistente ao tratamento, e só realmente, antes dos novos fármacos, só realmente a intervenção nutricional que fazia, promovia uma resposta melhor na redução dos triglicérides. A multifatorial, eu acredito que ela possa ter períodos de um melhor controle farmacológico, né, e com dieta do que a SQF, porque a SQF você não teria nenhuma quebra de triglicérides, né, já que ou a lipase ou um dos cofatores na ativação e na função da lipoproteína lipase estão realmente, eles têm perda de função, né? Então você não tem atividade normal da lipoproteína lipase. E aqui você tem uma atividade, pelo menos parcial, ou muitas vezes até normal num teste laboratorial. Embora aqui no nosso país não esteja sendo feito esse teste, isso está reacendendo, né, a possibilidade de fazer o teste da atividade da lipase. Eu participo de um consenso internacional onde está sendo proposto, nesse consenso, para casos duvidosos, a realização da atividade da lipoproteína lipase. Então, enfim, mas na lipodistrofia, eu acho que também varia, né? Todos os três variam, porque triglicéridos varia muito, né? Mas acho que sempre para patamares maiores na quilomicronemia familiar. E tudo vai depender do gene
mutado, a variante genética que esse paciente apresenta. Em geral, a LPL é responsável pelos quadros mais graves. Eu não tenho um homozigoto para GPI HBP1, mas o pessoal que tem esses pacientes diz que as formas também são muito graves, né? ApoA5, a literatura descreve como, alguns autores descrevem como autossômica dominante, outros como recessiva. E muitos autores também falam, alguns autores pelo menos, né, que ela seria responsável pelo fenótipo do tipo 5 da multifatorial, em heterozigose, e que em homozigose um quadro mais exacerbado, mas ainda assim tipo 5. Então é uma confusão, porque doenças raras, se é rara a LPL, que é a mais frequente de todas as mutações, a gente, quando vai falar das outras, né, a APOA5, Mas, realmente é mais raro ainda. Então, a gente fica tendo base nos relatos de casos, nas séries de casos, e nem sempre se chega a uma conclusão mais definitiva. Queria ouvir o Renan, porque ele tem muita experiência, porque lá no Nordeste, onde tem o maior número de casos diagnosticados, graças aos casamentos consanguíneos, né, dessas doenças e de outras doenças raras. eu queria perguntar para o Renan também, porque a gente vê aqui uma intermitência da atividade da lipase, né? E Sim. se você vê isso na lipodistrofia. É, vemos sim. Como a Cris colocou, essa apresentação com intermitência dos níveis de triglicerídeos, ela é bem parecido com o que acontece nas lipostrofias. A- Você tem períodos de maior elevação e outros não, provavelmente relacionados de fato ao padrão Estilo dietético. de vida. Hoje a gente tem essas novas terapias para diabetes, para resistência à insulina e para doença hepática, como os agonistas de receptor de GLP, que têm tido um bom impacto, mas é importante ressaltar que nos pacientes com hipertrigliceridemia a gente tem muito receio em utilizar, né, assim, em função É, do risco potencial, né, embora os estudos em pacientes sem obesos e diabéticos sem hipertrigliceridemia não tenham mostrado, de fato, relação de aumento de risco de ocorrência, mas fica sempre com um cuidado a mais em relação a isso. Mas o perfil De pancreatite, você fala, né? sim, Eu falo sim. por causa do público, né? Que muitas vezes o pessoal não está é, familiarizado, né? pelo risco de pancreatite Sim, potencial, né, com o uso dos sim, agonistas de receptor de GLP. Mas, assim, essa variabilidade, ela é comum nas liposufias também. A gente tem raros pacientes com persistência de hipertrigliceridemia grave ou muito grave, contínua, principalmente nas formas generalizadas, alguns casos. sim. E nos pacientes com SQF, da mesma forma, que foi falado, se mantém muito elevados, com menos variabilidade, mas também, Não às varia. vezes, se tem reduções aí quando o paciente de fato aderem mais à dieta. Então, nas três situações existe variabilidade, sendo com menos variabilidade a SQF, sem dúvida, Sim. né? Essa expressão, nesse caso especificamente, ela parece muito com a SQF clássica, embora seja multifatorial. Talvez tenha assim, esse componente aí de heterozigose, né, tem seja diferente, né? A gente vê isso, às vezes, em alguns casos, em que a expressão da doença é mais grave mesmo em heterozigose. Pode ser que seja... Interessante, porque é descrito como autossômica recessiva, né? Mesmo É, GPI HBP1, porque a APOA5 ainda tem essa questão que é dominante, é recessiva. Quer dizer, teoricamente, o fenótipo não se expressaria de uma forma tão plena, né? Mas talvez então, ela, outros genes moduladores e estilo de vida, né? então Ah, ela é uma herança complexa mesmo, porque é, como ela é recessiva, ela não deveria, em heterozigose, ter essa sim, expressão fenotípica, né? E assim, aí nós pode passar o próximo, por favor? E aqui a da glicemia mesma coisa. também. Aí queria que vocês comentassem essa variabilidade importante, né? Dos níveis glicêmicos e que ela começou a responder nesses últimos anos, começou a ter uma redução maior.
Queria que vocês comentassem também essa variabilidade. Eu acho que está tudo muito interrelacionado, né? Se é o diabetes que a piora do diabetes que piora a hipertrigliceridemia, a gente não tem certeza, se a gente sabe que sim, né? Mas nesse caso, como ela não é não tem uma boa aderência às mudanças de estilo de vida e mesmo às medicações, que por vários relatos aí de períodos da vida dela, ela não fez uso apropriado das medicações prescritas. Acho que as duas coisas estão interrelacionadas. É difícil dizer quem causou o quê, né? O que que você acha, Renan? Sem dúvida, a resistência à insulina está presente, é grave nessas situações, mesmo sendo lipodistrofia. Eu acho assim, que talvez pudesse ser tipo, considerado a adição de outros agentes. Considerando a Ah, doença sim, hepática, a pioglitazona talvez seja uma sim. boa opção, Sim, considerando já a fibrose Ela e já a estava usando, não estava, a não. pioglitazona? Depois Não? que nós introduzimos a insulina, nós também introduzimos a pioglitazona e a glicazida, Tá. além da metformina, e houve uma redução da insulina. Mas a gente associou o secretagogue esses para resistência insulínica. E ela teve, assim, uma melhora, mas a melhora também a gente não sabe. Se foi muito mais pelo emagrecimento, por atividade física, porque a atividade física também melhora a resistência insulínica. Né, Uhum. Renan? Nos seus pacientes, você consegue perceber isso? A melhora da massa muscular? o exercício é, sem dúvida, um grande sensibilizador de insulina, o melhor. Uhum. É. E teve o uso do topiramato, né, que embora seja off-label para terapia de obesidade, muitas vezes tem bom impacto e pareceu, pela cronologia, que teve alguma ação, não sei qual foi a dose, mas 2020, aí, pelo que eu entendi, foi o momento que foi introduzido, ela perdeu É. peso, né? Isso deve ter tido, teve impacto aí sobre a glicemia também, né, mostrando essa clara relação das duas coisas pela adesão à dieta e perda de peso. E, e pode passar, agora é o último. Depois a Aí, gente vai para as perguntas, que já tem perguntas, sim. acho que no chat, né? Então, nós fizemos uma nova angiotomografia em 2022, por conta de toda essa alteração metabólica, né, de ser uma doença geneticamente determinada e com risco cardiovascular elevado, e estava igual. Era a angiotomografia com score de cálcio zero e ausência de redução luminal. Pode passar o próximo. Então, nas últimas consultas de 2024, né, ela já estava com todo aquele arsenal terapêutico que a gente já falou, associado aí a pioglitazona, a glicazida, e, claro, todos aqueles hipolipemiantes, exceto o ácido nicotínico, que não se usa mais. E ela está emagrecendo, ela está com um peso atual de 63 quilos, fazendo uma atividade física regular, está mais animada. Ela tem diabetes, triglicerídeos mais controlados, como vocês viram nesse último ano, sem dor abdominal, e uma melhora importante do quadro de ansiedade. Então, de certa forma, depois de toda essa década aí de sofrimento, ela começou a ter uma resposta melhor, a aceitar melhor, talvez, a limitação e procurar se tratar. Ana, uma pergunta para você. Eu vou fazer a pergunta do site também, né? Mas queria te perguntar se em algum momento vocês pensaram, agora que já está aprovada a volanesorcena, se vocês pensaram em iniciar esse fármaco para essa paciente que tem o suporte do estudo COMPASS, né? A gente tem o Broaden para lipodistrofia, o Approach para quilomicronemia familiar e o COMPASS para multifatorial, né? Embora tivesse alguns pacientes com também homozigóticos, né, dentro do Sim, estudo COMPASS, né? do Se COMPASS. vocês pensaram na prescrição de volanesorcena, visando a Sim, redução da trigliceridemia e melhor estabilização do quadro. sim, sim, mas a gente teria que fazer por conta de judicialização, Eu e sei.
e nós não, a gente não tem essa condição, mas acho que ela seria uma paciente, uma excelente candidata, né? Perfeito. Agora tem uma pergunta da Patrícia De Luca. Patrícia, muito obrigada aí pelo convite, eu que a convidei. Parabéns pela excelência da discussão do caso. Gostaria de saber se houve indicação já no início do tratamento de um acompanhamento psicológico para aceitação da condição e para adesão ao tratamento no que se refere ao estilo de vida, seja de forma individual ou participação de grupos de apoio. E ela agradece novamente. Só lembrando que a Patrícia, ela é a CEO, a Ana Paula também participa, né? Eu também, do comitê, não é gestor, lá do comitê científico, né? Da AHF, Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar, mas ela também milita em prol de outras doenças raras, né? Buscando sempre apoio aos pacientes, engajamento, awareness, né, disease awareness, para que todos conheçam as suas condições e sejam empoderados, né, e possam lutar pelos seus tratamentos, né. E isso que você falou é muito importante, que a gente é inacessível o tratamento para a maioria das pessoas, acho que a imensa maioria das pessoas, e não o fármaco, embora aprovado pela Anvisa, não existe uma linha de cuidado para os pacientes com hipertrigliceridemias graves. Eles param nos fibratos e ômega 3, e nas formas graves de hipertrigliceridemia a gente não pode usar o ômega 3 porque ele é de cadeia longa, então ele ainda pode Sim. piorar a quilomicronemia, né? Mas, Ana, você chegou a buscar para essa paciente apoio psicológico, grupos de apoio? Não, aqui, olha, nós tivemos, ela entrou num grupo de atividade física e agora, atualmente, ela está fazendo um acompanhamento num grupo da hipertensão que está fazendo um trabalho multidisciplinar, né? Tanto é que esse ano foi o ano que ela teve uma melhora mais acentuada nesse grupo multidisciplinar. Aqui a gente tem as dificuldades de logística e ela também tinha uma certa resistência. Ela Sim. parece que esse ano ela ficou mais consciente. Ela vinha nas consultas com bolacha Tostines escondida na bolsa. Aí, depois de tudo isso que ela passou, agora ela está um pouco mais consciente, está tendo essa oportunidade. Tem muitos pacientes que falam, não, eu não como pão, eu como bolacha, água e sal, né? Como se fosse muito melhor, né? Enfim, Então, assim, acho que esse quadro trouxe bem essa visão de dificuldade que a gente tem. É uma doença com impacto enorme, é uma doença longa, e você vê, a gente conseguiu um alívio agora, depois de 10 anos. É uma história, né? é, eu acho que a mensagem importante é a carga que a doença traz para o paciente com hipertrigliceridemias graves, né? Seja lipodistrofia, seja quilomicronemia familiar ou multifatorial, as três trazem uma carga muito grande. Mesmo com o tratamento específico, há necessidade de manter dieta, e eu tenho uma experiência pessoal com os meus pacientes que estão recebendo o Vulandesorcena, dificilmente eles baixam os triglicéridos abaixo de 1.000. E eu É fiquei assim, também. eu não sei o quanto que é escape aí da dieta, né? O quanto é essa dificuldade de resposta realmente. No caso, são dois pacientes homozigóticos para mutações com perda de função do gene da LPL, né? Que são as formas mais graves, né? Mas Mas, Cris, eu tenho um que tinha 4.000, a única pai, agora está em 1.000. E ela está eu bem. sei, Ela fica feliz, né? De mas a 4 gente mil. fica preocupado com pancreatite, né? Porque eu tenho um paciente que tinha 4.000, está com 2.000 e pouco, mas ele não tem boa adesão. E ele faz episódios de discreta plaquetopenia entre 100 e 140.000, que a gente é obrigada a espaçar a dose para a cada 2 semanas. Então, isso também faz com que os triglicéridos se elevem um pouco, né? E que, se ele não tiver uma boa adesão à dieta, isso corrobora para a piora da hipertrigliceridemia. E ele também está apresentando
com as aplicações, segundo a esposa, uns tremores no corpo todo, não consegui identificar se alguma reação de hipersensibilidade. E o fornecimento, às vezes, é irregular pelo governo, né? E aí Sim, eles têm aqueles picos novamente, não só os meus pacientes, mas dos vários colegas que estão prescrevendo. E aí, quando você volta a aplicar, porque a medicação chega, eles têm reações no local da injeção, como se fosse a primeira injeção. E exatamente. depois desaparece, depois da segunda, terceira, quarta. Então, é tudo assim, é um pouco frustrante, né? Porque a gente esperava um resultado mais efetivo e mantido, né? E isso não É, acontece. não. Provavelmente os escapes à dieta contribuem, né? Mas essa minha paciente, ela não responde mais porque o limite dela, ela é magra, ela pesa 40 e poucos quilos, mas está feliz. Na Está muito verdade, é feliz. 70% o grau de redução de triglicéridos. Então, para quem tem 8.000, você baixar para 2.000, ok, É, você conseguiu essa redução de mais de 70% até, né? A minha tinha 8.000, ela chegou a 5.000 e pouco. Quando o governo interrompeu o fornecimento, eu fiquei muito preocupada, porque ela aparentemente tem boa adesão. Ela conta toda vez, ela me manda áudios quase todos os dias contando o que ela comeu, e aparentemente, e acompanha com o nutricionista, né? Enfim, é desafiador. é desafiador. Vou ver Acho se que tem mais perguntas, eu acho que não. Não. Renan, comentários finais? Sem dúvida, o caso foi excelente. Eu acho que esse o último aspecto abordado e a pergunta em relação aos aspectos psicológicos foram foi uma pergunta muito importante. Essa é uma situação dificílima. A gente estava lembrando aqui, quando você estava falando, de um paciente que disse que se despediu várias vezes da família, achando que ia morrer. Pancreatite de repetição também, mais de 10 episódios, e essa situação aterroriza os pacientes, e a gente não tem, de fato, no sistema, um suporte regular que deveria acontecer. Então, o papel É, do psicólogo e do grupo de apoio, e, enfim, de mais informação e mais suporte social é fundamental. A terapia ainda é desafiadora, a gente está adquirindo experiência temos já sim, pacientes com Volanazossen, e isso, sem dúvida, um grande avanço, né, terapêutico, sim, e tem trazido impacto sobre os resultados, mas também corrobora o que você colocou. A gente tem visto alguma variação, alguns pacientes com reduções menores, né, não normalizando. Normalizando a gente não tem visto, mas sem dúvida eles se sentem melhores, mais seguros também. Então, a mensagem final é que é fundamental que a gente aborde mais essas condições. A hipertrigliceridemia tem que ser detectada antes de acontecer esse desfecho grave, né? Esse caso ilustra bem que a detecção da doença foi a partir já de um momento de gravidade. A gente sabe que a mortalidade é alta na pancreatite aguda, então temos que pensar mais nessa doença e investigar melhor, né? E discutir mais, aprender mais nesses bons momentos como agora. Eu queria também fazer um comentário antes da Aninha terminar. Hoje, no ambulatório, nós atendemos uma paciente com lipodistrofia, teste genético negativo, né? Diabética, altas doses de insulina. E quando eu falei que eu ia pensar, no caso dela, da possibilidade de introduzir a volanesorcena, e ela começou a chorar, porque ela falou, doutora, eu não consigo o controle, eu procuro fazer o tratamento direitinho, mas eu não consigo o controle. E começou a chorar ela e começou a chorar o esposo, querendo dizer: nós fazemos tudo o que podemos e esses triglicéridos não abaixam, né? E aí eu chamei os residentes depois para eles sentirem esse outro lado, que é o impacto que a doença causa à pessoa, ao indivíduo acometido, né?
E ela falou que às vezes ela sai para se sentar na calçada, para ela não ficar perto do alimento, da geladeira, dos armários, pela compulsão. E aí é própria da lipodistrofia, embora não seja uma monogênica, né? Ela deve ter um quadro poligênico e com diabetes requerendo altas doses de insulina, quer dizer, as três condições, não é só a quilomicronemia familiar, nem só multifatorial, mas eu percebi hoje a carga emocional do paciente com lipodistrofia, que está procurando se empenhar para o controle metabólico e terapêutico e não consegue. A glicada era 9, os triglicérides 900 e pouco, e tomando também estatina, ezetimiba, fibrato, chegou a usar orlistat, mas também não conseguiu por conta do custo, enfim. Né? Mas é isso. Aninha. Bom, eu agradeço aí aos palestrantes, foi acho que bom para nós, para a gente estar aprendendo o quanto é difícil, o quanto é sofrido em qualquer local, né? O Renan, a Cris, né, na Paulista, a gente aqui no Incor, eu acho que é uma doença que merece ter uma visibilidade maior. Obrigada. Então, obrigada a todos. Eu Obrigada, agradeço boa noite. a Rede Hipertri pelo convite, né, para todos nós. Esse é o nosso segundo webinar, ficará gravado depois no site, né, não sei dizer em quanto tempo, mas fica gravado em algum tempo aí, fica permanentemente exposto. A gente tem outras produções disponíveis, artigos, perguntas frequentes, o chat, o grupo de WhatsApp, se as pessoas quiserem participar para troca de dúvidas com o grupo do comitê gestor e o grupo de especialistas que fazem parte da rede, né? Então, tanto nutricionista como endocrinologistas e cardiologistas, né? Eu acho importante que vocês participem, tragam seus casos, discutam e mantenham a rede viva, que esse é o propósito de uma rede, né? Que haja bastante troca de opiniões, de informações, especialmente nesses casos. Vocês viram hoje que todos nós temos dúvidas, né? Embora Renan, especialmente, que é um grande endocrinologista especialista nessas doenças raras, a gente tem dúvida, porque elas são raras, elas têm um comportamento multimórfico, né? Não é um quadro exatamente igual e desafiador. Mas agradeço a iniciativa da Rede Hipertri Brasil e muito obrigada aos participantes e à audiência por mais esse evento. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigada.